Gênesis, capítulo 7, versículos de número 1 e versos seguintes. Nós vamos estudar no capítulo 7, versículo de número 1 ao versículo de número 10 hoje. O título da mensagem é: Noé e sua família entram na arca. Diz assim as Sagradas Escrituras: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Um dos maiores motivos, irmãos, de Deus ter colocado Noé e sua família dentro do plano de salvação da arca foi porque Deus, em meio a uma geração toda corrompida, toda longe de Deus, sem compromisso nenhum com as Escrituras, sem comunhão nenhuma com Deus, Noé foi achado sendo um praticante da palavra de Deus. Ele se encontrou na posição de justo, ou seja, o justo é aquele que pratica a justiça. E qual é a justiça verdadeira que nós temos que viver no nosso dia a dia, nosso cotidiano? É a própria palavra de Deus. E Deus encontrou Noé na prática da palavra, cumprindo as Escrituras, vivendo o plano de Deus. Então, em meio a uma geração totalmente corrompida, em meio a uma geração totalmente afastada, longe de Deus, Noé foi encontrado na posição de justo. E é interessante o significado do nome Noé, ou Noa, que significa homem de longa vida, ou seja, era um homem que viveu por muitos anos e tinha a bênção de Deus para viver por muitos anos. Por causa de quê, pastora? A própria Bíblia fala que quando nós honramos pai e mãe, os nossos dias são prolongados na terra. E honrar pai e mãe, no sentido bíblico, também fala-se em honrar a Deus e honrar as Escrituras. Todas as vezes que nós honramos ao Senhor, honramos a palavra, procedemos de acordo com a palavra de Deus, o temor, o respeito às Escrituras, nós também teremos os nossos dias prolongados. Então até o nome Noé já significava isso, homem de longa vida, ou seja, um homem que viveria por muitos anos, de longa duração de vida. E Noé, os tempos que ele viveu aqui nesta terra, Deus o encontrou ali como um homem justo, como um praticante da palavra. E por isso Deus ali estava podendo mover-se ao seu favor, criar ali uma aliança, um compromisso, não somente com Noé, mas com toda a sua casa e toda a sua família. É o que diz aí no versículo, Disse depois o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então quem tinha se achado justo diante de Deus era Noé. Deus ali faz uma aliança, faz um compromisso para salvar a casa dele. Mas essa aliança, esse acordo que Deus faz com Noé, ele seria certo se Noé levasse a sua família ao plano de salvação. Se ele trouxesse a sua casa ao entrar na arca, como eu preguei, e falei para vocês. O plano de salvação e a proteção estava dentro da arca, ou seja, dentro da obediência a Deus, dentro daquilo que a Escritura pedia a Noé. Não é diferente para nós. O plano de salvação da nossa casa, da nossa família, está dentro daquilo que a Bíblia diz a respeito da família, está dentro daquilo que Jesus fez na cruz por nós, e na aceitação da palavra e na dependência de Deus todos os dias, e na prática da palavra no nosso cotidiano, nos nossos proceder, no nosso falar, no nosso agir, na nossa forma de se comportar diante das situações, sejam elas boas ou adversas,
Então, o plano de salvação está contido em nós praticarmos também a palavra de Deus e vivermos a reta justiça, termos o temor de Deus, as Sagradas Escrituras. E continuando aí, diz assim, versículo de número 2, Deus ainda dando algumas direções a Noé: de todo animal limpo tomarás para ti 7, e 7 o macho e sua fêmea. Então era 7 machos e 7 fêmeas, os animais que eram considerados limpos. Mas os animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Então, dos animais que diante de Deus eram considerados limpos, era para separar 7 machos e 7 fêmeas de cada espécie, e consideradas por Deus como animais limpos. Como assim, pastora, considerado como animais limpos? Eram aqueles animais que serviriam ali como holocausto, como oferta ao Senhor, como libação diante de Deus, como expiação de pecados, como o cordeiro, como ali os animais que eram separados para serem oferecidos o quê? Em holocausto, aquele animal sem mancha, sem mácula, aquele animalzinho novinho separado. Então, esses eram para separar 7 de cada, 7 machos e 7 fêmeas. E os animais que são considerados não limpos, ou animais não puros, não serviriam para sacrifício, aí se separaria 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea. Então Noé tinha que estar bem atento a essas direções. Aí Deus ele fala também das aves. Ele fala assim: também das aves dos céus 7 e 7 macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Então das aves também Deus queria que separasse 7 de cada espécie, para se conservar a semente que há sobre a terra. Como a pastora mesmo falou, expliquei para vocês, mesmo que a ave voe alto, chega um período que ela precisa de descanso. Então até as aves, elas entraram dentro da arca para se conservar o que? A espécie dos pássaros, aves, de todas quantas qualidades existentes que nós vemos hoje em dia, foram conservadas. Era para separar 7 de cada, como Deus havia falado, para quê? Para que a semente desses animais, dessas aves, o que? Permanecesse na terra. Era a vontade de Deus. Aí fala no versículo de número 4: porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que eu fiz. Então Deus falou assim: Noé, marca aí, quando der 7 dias, terá 7 dias, vai começar a chover. E vai começar a chover durante um período de 40 dias e 40 noites. Irmãos, chuva era algo improvável naquele tempo. Como assim, pastor? Era algo que o ser humano em si, o homem em si, nunca tinha visto, chuva. Então aquela seria a primeira chuva a regar a terra. Então, pastora, como que era a conservação das plantas, da natureza antes da existência da chuva? A água ela brotava do solo para cima e ela mesmo, aquele brotar da água, regava a plantação. Então a água brotava de baixo para cima e regava toda a plantação. Chuva era algo improvável, ou seja, algo que o homem nunca tinha visto. Mas ia chover, porque Deus havia falado que iria o quê? Chover. Então Deus falou: conta 7 dias. Quando terá 7 dias, vai chover. Não era qualquer chuva, era uma chuva, irmãos, intensa, uma tempestade, Uma chuva o quê? Em alto nível, ao ponto dela juntar com as águas o quê? E inundar toda a terra até o quê? O topo. Então seria uma tempestade, ia começar a chover forte, ia chover muito forte, ia inundando, e enchendo, até cobrir todo o quê? Toda a terra. E toda a vida existente na terra, como Deus mesmo falou,
seria desfeita. Ele mesmo fala, né? Desfarei de sobre a face da terra toda a substância que eu fiz. Pastora, mas Deus sendo tão bom, como ele ia desfazer e acabar com tudo? Como ele mesmo, na sua natureza e condição, sendo o Criador, o dono de tudo, se ele fez, ele pode o quê? Desfazer. Se ele criou, ele pode ali o quê? Terminar e dar o fim. Se ele, deu a vida, ele também pode tirar a vida, porque ele é o Criador, é ele que é o dono da vida, é ele que é o dono. Então, se ele fez, ele pode desfazer, porque ele que criou, ele que fez. Então, como justificar o dilúvio? Falar que aconteceu o dilúvio? Quem é o Criador é Deus, quem faz pode desfazer, quem criou pode desfazer, no caso Deus, Só Deus é dono da vida. Se é ele que dá a vida, só ele a pode tirar. Então, Deus poderia desfazer toda a substância que existia na terra, existente, seja de plantas, animais, até seres humanos, que aí não quiseram seguir o plano de Deus, porque foi ele que criou e foi ele quem fez. Então, a ele pertence, ali pertencia, tudo o que havia nascido na terra. Então, ele tinha toda a autonomia e a autoridade para desfazer, e foi o que ele fez. A palavra de Deus diz assim: porque desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. Lembrando que o dilúvio ocorreu principalmente por causa do quê? Da desobediência do próprio ser humano, por causa do que? Da natureza de Satanás, que o ser humano deixou o que? Entrar. E a corrupção, a violência se aumentou. E não somente isso, as pessoas estavam procedendo totalmente fora da palavra de Deus e contaminando até a própria natureza. Até a natureza estava sendo contaminada pela maldade que o ser humano estava dando lugar no seu coração. E, pelo incrível que pareça, não havia nenhum tipo de arrependimento no coração daquelas pessoas. Elas insistiam em fazer o mal, elas insistiam em desobedecer a Deus. Nem vendo Noé pregando, nem vendo Noé falando da verdade, aquelas pessoas não quiseram um conserto com Deus. Elas estavam totalmente corrompidas, estavam totalmente ali cheias de maldade, cheias da natureza de Satanás dentro de si, e totalmente afastadas de Deus, não queriam nenhum tipo de conserto. Diz assim, versículo de número 5: e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Então, conforme que Deus falou a Noé, ele fez. Então, Noé era alguém o que? Obediente. Irmãos, irmãs, nós queremos viver o plano de salvação sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Deus precisa que nós sejamos obedientes às suas ordenanças. O que Deus tem falado a respeito da sua casa, da sua família, do seu lar, do seu casamento, da criação dos seus filhos? Procure andar segundo as ordenanças de Deus. As ordenanças de Deus, elas estão contidas na palavra do Senhor. Os verbos mesmo contidos na Bíblia são mandamentos, e eles precisam ser cumpridos. A palavra em si é para ser conhecida, mas não só para ser conhecida e lida, principalmente para ser vivida e praticada. Os ensinos da palavra de Deus, você aprende, que Deus fala através da palavra, da pregação, pregador, da pregadora, através da palavra de Deus, na inspiração do Espírito Santo, na palavra inspirada, é para você colocar em prática na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua forma de agir, de lidar com as situações, de lidar no seu casamento, na criação dos seus filhos, na forma de você lidar com tudo à sua volta. É importantíssimo a prática da palavra, é o principal, é a prática da palavra, porque muitas das vezes, irmãos, a pessoa, ela fica naquela situação que ela fala assim:
Ah, eu estou orando pela minha casa. Tudo bem, você está orando, você é uma pessoa de oração, glória a Deus por isso. Mas a palavra oração, ela quer dizer orar, mas ela quer dizer ação. Então você tem que orar pela sua casa, mas você tem que praticar uma ação dentro da oração que você está fazendo. Seja necessário você falar de Jesus à sua família, não só ficar no orar. É necessário se pregar a palavra, se pregar a verdade, se instruir a sua família, falar, dos tempos, do entendimento que você está tendo segundo as Escrituras, do que Deus tem falado contigo, compartilhar a palavra de Deus com a sua casa, levar o ensinamento à sua mesa. Você que é pai, mãe, tem filhos, levar o ensinamento de Deus ali, dentro da correção, da educação, do ensinamento, dentro da sua casa. Você que é casado, você, meu irmão, que é casado, tem esposa, dividir a palavra de Deus com a sua esposa, trazê-la no mesmo entendimento, na mesma fé, sendo cabeça da casa. A esposa com sabedoria da palavra de Deus, edificando a casa, ensinando, instruindo, guardando a família debaixo da proteção, da instrução, a família orientando os filhos, orientando ali a casa, edificando a casa na palavra, os ensinamentos certos, aquilo que a Escritura ensina e pede. Então a prática da palavra, ela precisa ser mais real na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É muito importante, para que se haja o quê? Conversão. Se Noé fosse alguém que falasse tudo da boca para fora, chegasse dentro de casa e não vivesse a palavra, ele não convenceria nem a família dele a entrar. Se ele fosse mais um que tudo que falasse, olha, as pessoas não vissem respeito nele, temor de Deus, não vissem nele um homem de Deus de verdade, nem a esposa dele teria o acompanhado. Pelo contrário, a família de Noé via nele um homem de Deus de verdade, via nele alguém que tinha um compromisso com Deus de verdade, via nele um homem que justo, reto, íntegro, que andava com Deus, que fazia a vontade de quem? Do Senhor. Estava ali procedendo segundo a vontade de quem? De Deus. Foi o que encaminhou. Quando ele falou, que o dilúvio ia acontecer, a família deu crédito. Por quê? Deus não falou com a família de Noé, Deus falou com Noé. E Noé passou a mensagem à família. Noé passou ali a direção de Deus à família. E como não era respeitado dentro de casa, a família respeitou ali, entendeu que aquilo que Noé falava era da direção de quem? De Deus. Ninguém viu Noé como uma pessoa ali sem juízo, não. Vocês viram Noé como uma pessoa totalmente o quê? Ajuizada, centrada. A família dele enxergava ele como um homem de Deus, que respeitava a Deus, que Deus falava com ele. A família dele via, não, Deus fala com Noé. Imagina a esposa dele falando, não, Deus fala, com Noé, o meu marido. Eu imagino os filhos dele falando, Deus fala com meu pai. Imagina as noras de Noé falando, Deus fala com meu sogro. Então, sim. Então fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E tudo que Deus falou a Noé, Noé fez, praticou, fez e viveu. Diz assim, versículo 6: E era Noé da idade de 600 o quê? Anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Quantos anos que Noé tinha quando o dilúvio veio sobre a terra? 600 o quê? Anos. Como a pastora mesmo falou, Noé, ou lá, em hebraico, significa o quê? Homem de longa o quê? Longa vida. Então até o dilúvio ele tinha o quê? 600 anos. Homem que viveu muitos anos, irmãos. Por causa de quê? Por causa do respeito, do temor a Deus. Por ser uma pessoa que é obediente à voz do Senhor, de longa vida. Era Noé de 600 anos, quando o dilúvio o quê? Aconteceu. Hoje em dia, nós sabemos, que Deus diminuiu, irmãos, a vitalidade aqui na terra. O máximo que um ser humano pode viver na terra, com a permissão de Deus, é 120 anos. Se você ocorrer e falar, eu fiquei sabendo que uma pessoa viveu mais, com certeza ela deve ter sido registrada ali errado, porque o máximo que Deus permite, segundo a Bíblia, é 120 anos, a vida humana hoje, Se a pessoa
ali tiver fé, obediência e temor a Deus, ela pode chegar aos 120 anos com saúde e irmãos, e com a bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus, né? Sendo o plano do Senhor que ela viva até essa data, né? Diz assim: e entrou Noé e seus filhos e sua mulher, as mulheres de seus filhos, que são as noras, né? Com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Lembra que Deus tinha falado com Noé? Que Deus falou com Noé: Noé, vai entrar contigo sua mulher, a esposa, né? Vai entrar contigo seus filhos e vai entrar contigo as suas noras. Quem que entrou? Noé, a esposa, os filhos e as noras. Como Deus havia o quê? Falado. E o resto da população, pastor? E Noé estava lá pregando. Não quis não? Não quiseram não. Não quiseram nem dar ouvido, não quiseram nem dar o quê? Crédito. Preferiram ficar lá nos seus pecados, nas suas práticas erradas, naquilo que desagradava a Deus, nas suas desobediências, nas suas ignorâncias. Preferiram ficar fora do plano de salvação. Deus já havia falado, né, Noé? O povo está corrompido. Eu já tinha falado, avisado para Noé: vai entrar somente sua esposa, hein? Seus filhos, suas noras. Não vai entrar mais ninguém não. Deus já não tinha falado para Noé que seria assim? E foi assim que aconteceu. Deus já sabia, irmãos, que a humanidade estava totalmente o quê? Corrompida, totalmente fora do plano de Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o coração, o interior, a alma, a mente. Deus nos conhece melhor que a gente mesmo, né, irmãos? E Deus sabia que o ser humano já estava totalmente corrompido. E entrou como Deus falou, só aqueles que Deus falou. E diz assim, olha: dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E os animais foram, pastora? Foram até o plano de Deus, que Deus tinha para Noé e sua casa. E Noé não precisou ir atrás dos animais, não precisou. Eles foram, casalzinho de cada um, de 2 em 2, entraram tudo em ordem, irmãos, organizados. Foi entrando 2 de cada espécie, de cada vez, mostrando que a criatura deveria prestar obediência a quem? A Deus. Irmãos, eu falava isso para o povo. Imagina, os animais que são considerados, né, pela sociedade, pelo homem, como irracionais, obedeceram a Deus. E o homem, o ser humano, que é considerado racional, que sabe fazer a escolha do que é certo e o que é errado, não quis obedecer. Interessante isso, hein? A criatura deveria ouvir a voz do Criador. Os animais ouviram a ordenança de Deus e foram organizados e foram. Deus falou com eles e eles foram. Saíram da onde eles estavam e foram lá na porta da arca para entrar. Organizado como Deus havia o quê? Falado. Olha que você vê que os animais são considerados racionais, hein? E eles obedeceram ao Criador, obedeceram a Deus, hein? Imaginem um ser humano que é considerado racional desobedecendo a Deus, não querendo compromisso, né? Fazendo descaso daquilo que Deus falava. Coisa séria, né, irmãos? Olha para você ver, quando a pessoa ela se deixa levar pela natureza de Satanás, pela natureza do pecado, pela mentira do diabo, ela deixa se contaminar pela corrupção, pela mentira, pela violência, pela maldade, quando ela se deixa contaminar pela desobediência, olha que estado ela chega, ao ponto de ela nem dar ouvidos mais a Deus. Deus falar com ela e ela não querer o plano de quem? De Deus. A pessoa tem que tomar muito cuidado, né? Para o diabo não enganar, né? A Bíblia mesmo fala: não deis lugar ao diabo. Por que a gente não deve dar lugar? Porque o diabo só veio para matar, roubar e destruir, né, irmãos? E quem dá lugar, né? Quem não vigia, quem não resiste, né? Que a Bíblia fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Vai ser uma presa facilmente o quê? Enganada pelo mal. Então os animais aqui, que eram considerados irracionais, entraram na arca, né? De beleza, foram, conforme que Deus havia o quê? Falado. O ser humano, que é considerado racional, na ignorância e na desobediência, não ouvia a voz do Criador.
Quem deu ouvido foi somente quem? Noé, sua esposa, os filhos e as noras de Noé. Isso aqui é muito importante, né? Para a gente fazer uma comparação aqui e entender. Diz assim: então até a natureza obedece a Deus, né, irmãos? As ordens de Deus, entende que Deus é criador, né? Ah, sim, entende. Versículo de número 10. E aconteceu que passados-se 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E aconteceu como Deus havia falado. Passou-se 7 dias e o dilúvio que veio. Irmãos, tudo o que está na Bíblia vai se cumprir. Não se engane. Está escrito na palavra de Deus, vai acontecer. Deus não tinha falado com Noé? Vão se passar 7 dias, Noé. Depois que acabar esses 7 dias, o dilúvio vai vir. Não tem como voltar atrás. Deus falou, está o quê? Falado. Irmãos, a Bíblia está aqui. É o anual do cristão. É a verdade, o caminho, o quê? A vida. Pode passar terra, céus, mares. Pode passar o tempo que for, geração que for, descendência que for. Pessoas podem nascer, partir, ir embora, crescer, casar, né? Ali, em casamento, ir embora. Mas o que está na palavra de Deus, o que vai se cumprir. Não tem como mudar o que está escrito. Ah, pastor, até o que está escrito no Apocalipse vai se cumprir? Vai se cumprir. Todas as palavras do Apocalipse vão se cumprir. Tem como mudar nada lá, pastor? Não tem como mudar nada lá. Não tem como voltar atrás em nada. Conforme está escrito na Bíblia, vai acontecer. É nós que temos que estar ligados para nós estarmos no plano de salvação de Deus para a nossa vida. E não somente isso, trazer a nossa casa, trazer a nossa família conosco ao plano de salvação. Pedir para Deus sabedoria, entendimento, discernimento, para como ganhar a nossa casa, como ganhar a nossa família, como pregar Jesus aos nossos familiares, como espalhar a palavra de Deus às pessoas. Irmãos, a gente tem que fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Ou seja, o que é fazer enquanto é dia? Quando dá tempo, né? Depois não adianta tentar, né, fazer no último dia, ou quando Jesus estiver voltando, né, a pessoa ficar desesperada, tentar correr atrás. Não, acaba percebendo que ela ficou para trás. Não. Fazer enquanto é dia, enquanto dá tempo, enquanto a gente está aqui ouvindo a palavra, enquanto Deus está falando com a gente, enquanto Deus ainda está insistindo com a gente, enquanto Deus está vendo que a gente tem algo para mudar, e a gente tem a oportunidade de mudar, de consertar, de viver uma nova vida, um novo plano, e viver esse plano de salvação de Deus, colocar a nossa cabeça no lugar, colocar a nossa cabeça no juízo, colocar a nossa cabeça para ser um praticante da justiça, colocar a nossa cabeça ali alinhada aos planos de quem? De Deus. E levar esse entendimento à nossa casa, levar esse entendimento à frente, à nossa descendência, aqueles que são nossos, parentes, perto, longe, para que eles tenham esse mesmo discernimento, para que eles tenham essa mesma compreensão, para que eles sejam clareados na palavra. Enquanto há tempo, irmãos, o que está na Bíblia, o que está na Escritura vai se cumprir, não tem como mudar nada. Não tem como mudar nada, não, pastor, não tem como mudar, e nem se pode mudar o que está na palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia vai se cumprir, como Deus falou a Noé. Deus falou, 7 dias vai passar e vai acontecer, o dilúvio vai vir. E aconteceu, passou-se 7 dias, o dilúvio veio, tomou a terra. Jesus muitas das vezes tem insistido e falado, irmãos, dia eu vou voltar. Aí Deus fala, Jesus vai voltar, hein? Vai arrebatar a igreja, vai ter a reunião do grande tempo, hein? Vai ter o dia do juízo, o dia da prestação de contas, hein? Até quem morreu vai ressuscitar para prestar conta diante de Deus, hein? Não tem como passar em nada aqui ileso na terra não, hein? Se a pessoa não se consertou, não se arrependeu, não voltou o seu coração para o Senhor, ela vai ser ali julgada no grande dia, hein? Por aquilo que ela fez ou até por aquilo que ela deixou de fazer, hein? Vai ter o dia da prestação de contas, hein? Tem que receber Jesus na condição de Senhor e Salvador, hein? Tem que temer a Deus, tem que respeitar o plano de salvação, tem que pregar, ganhar Jesus, hein?
Ó, levar Jesus para a família, hein? Que a Bíblia fala que aqueles que não buscam pelos seus, ainda mais pelos da sua casa, negou a fé, e é pior que o infiel, hein? É pior do que aquele que não pratica a fidelidade com Deus, hein? Aquela pessoa que já conhece a verdade e não prega para a sua casa, hein? Então, a gente vai esperar quanto tempo, irmãos? A gente começar a fazer a obra de quem? De Deus. E principalmente ganhar a nossa família para quem? Para Jesus, encaminhá-los à arca da salvação, ao plano de salvação. Caminhá-los ao plano de quem? Do conhecimento de quem? De Jesus. Jesus Cristo é a oportunidade. Isso que eu falo, não fica só na oração não. A gente só fica no orar, né? Quem dera se fosse na oração, porque a oração é a palavra completa, né? Orar e agir. A gente só fica na parte do orar. Mas e na parte da ação? Quer pregar Jesus? Quer ter um comportamento de acordo com a palavra? Quer dar o bom testemunho? Quer espalhar a verdade? Quer ter sabedoria dentro de casa? Quer ter sabedoria no casamento? Quer ter sabedoria na criação dos filhos? Quer mostrar a verdade? Ensinar na mesa da sua casa? Corrigir quando é necessário? Exortar quando é necessário? Chamar a atenção quando necessário, mostrar a pessoa o caminho. Então, muitas das vezes falta isso, talvez você fica só no orar, mas na ação, na prática da palavra, você não está procedendo, você não está fazendo. Por isso você não está vendo resultados. Como eu te falei, se Noé ficasse só na parte do orar, não ia acontecer não. Se ele não coloca a mão na massa e começa a construir a arca, começa a betumar a arca lá, começa a fazer o que Deus estava falando, meu filho, o dilúvio ia chegar e Noé ia estar lá parado. Então, é assim igual a volta de Jesus, irmão, vai ser no piscar de olhos. Se você não for acelerado em fazer a vontade de Deus, for devagar, né, ali em cumprir a palavra de Deus, quantas almas você vai ganhar para Jesus até esse tempo? Será que até nesse tempo aí já conseguiu ganhar toda a sua casa, toda a sua família, seus parentes, pelo menos seus descendentes? Sua descendência já conseguiu fazer ali a obra de Deus pelo menos dentro da sua casa? Conseguiu ganhar pelo menos os seus? Então, a gente tem que se acelerar um pouco mais para fazer a vontade de quem? De Deus. Falta muito isso, irmãos. A gente se preocupar em fazer a vontade de Deus e fazer menos a nossa. Fazer mais o que a Bíblia nos pede, nos ensina, que a nossa. Porque muitas das vezes a sua vontade é uma vontade muito humana. A vontade muitas das vezes é xingar, é brigar, é contender, e não é isso a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha sabedoria, que você saiba lidar com a situação, que você proceda, né, com sabedoria da palavra, não com ignorância, que você proceda de acordo com as escrituras, com paciência, perseverança, determinação e com fé. Então, vai perder o tempo ou vai entender o plano de salvação para a sua casa? Vai entender que os tempos, né, talvez não estejam tão favoráveis. Talvez os dias estejam como os dias de Noé. Ah, sim. Então é mais que necessário a gente também agir com sabedoria. Amém, povo de Deus? Hoje nós vamos até aqui na palavra de Deus. Vamos aplaudir as Escrituras em nome do Senhor Jesus.